Muito bem-vindos, então, e bem-vindas. Retomamos, então, nosso percurso. Se me recordo bem, na última vez a gente tinha mais ou menos comentado o início da Carta aos Romanos, né? Estamos nesse livro, que é um livro importantíssimo dentro da Escritura do Novo Testamento. Se a gente pensa, vamos, né? Se a gente recorda, né? O Novo Testamento começa exatamente com os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vem os Atos dos Apóstolos e na sequência já começa o bloco das cartas de Paulo, né? E a primeira carta de Paulo é exatamente essa, a carta aos Romanos, né? Então, o conjunto das cartas paulinas, né? Esse bloco, né? São várias cartas, é colocado mais ou menos aqui na Bíblia de acordo com o tamanho, né? Começa com a carta aos Romanos, que são 16 capítulos, né? Depois vem com as outras cartas que são um pouquinho menores, né? Na sequência tem a, a primeira carta aos Coríntios, que são 15 capítulos, e depois as menores, vai diminuindo o tamanho, né? Até chegar mais pequenininha, que são as cartas à comunidade tessalônica. Então, o grupo das cartas de Paulo, na Bíblia, como a gente sabe, elas são organizadas muito mais por ordem de tamanho e não por ordem cronológica, né? Então, a carta aos Romanos, embora é a primeira carta que a gente lê no Novo Testamento, depois dos quatro evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, vem a carta aos Romanos, não é a primeira carta a ser escrita, né? Do ponto de vista cronológico, né? A primeira carta que Paulo escreveu provavelmente foi a primeira carta aos Tessalonicenses, no ano 51. Essa aqui, a carta aos Romanos, foi escrita alguns anos mais tarde, uns 5 anos mais tarde, no ano 56, mais ou menos, né? Então, só para retomar e recordar aquilo que a gente conversava no nosso último encontro, né? A carta aos Romanos é uma carta que Paulo escreve à igreja de Roma, ou né, as várias comunidades presentes em Roma, para preparar a sua chegada. Ele estava em Corinto e planejava ir, né, evangelizar a Espanha, e para chegar à Espanha precisava passar em Roma, e por isso escreve essa carta, né? E estando em Corinto, ele ainda, antes de viajar para Roma, pretende ir até Jerusalém para entregar uma coleta. Ele fez uma campanha universal de donativos, de recursos econômicos, de dinheiro, para ajudar os santos que estavam em Jerusalém, a igreja de Jerusalém estava já com dificuldades econômicas, né? Então, o que é muito bonito, né? Essa ideia de que as igrejas, desde a origem, né, se ajudavam economicamente, né? Os cristãos que se acudiam uns aos outros, né? E até hoje, né, tem um pouco essa solidariedade entre as igrejas, né? As paróquias se ajudam, as dioceses se ajudam, sobretudo por essas campanhas de evangelização, né? Normalmente se passa os recursos à CNBB, e a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, depois redistribui também essas doações às igrejas mais necessidades, né? Com mais necessidade, sobretudo as dioceses, por exemplo, na Amazônia, né? Nesses campos de evangelização, onde, né, os recursos humanos são muito mais escassos, né? Na África também, né? A igreja no mundo inteiro ajuda a igreja na África. O próprio Papa, né? O Papa, o óbolo de São Pedro, né? Aquela oferta que se faz, é chamada de óbolo de São Pedro, né? Na Sexta-feira Santa, né? Toda a doação da igreja no mundo inteiro, né? Na Sexta-feira Santa, aquela coleta vai diretamente para o Papa, e o Papa, né, ajuda as igrejas, né? Além de assistir, né, também iniciativas sociais, né, de pobreza, de fome, etc., ajuda também igrejas na África, certamente, né? Então tem, até hoje, né, tem essa solidariedade entre as igrejas, né? E a campanha de evangelização, e também tem também esse movimento de ajudar a igreja do ponto de vista, né, de oferecer missionários, né? Missionários. Lembro que ainda há poucos anos atrás, né, tinha essa preocupação da igreja de convidar, né, os bispos do Brasil inteiro para oferecer alguns padres ou leigos que quisessem fazer missão, por exemplo, né, na Amazônia, né, em Manaus, etc., essas regiões mais afastadas. Então, né, tem essa ajuda entre as igrejas. Então, desde as origens, né, Paulo, portanto, tem essa atestação. Paulo é um missionário, né, que tem
essa ânsia no coração de levar o evangelho a todo mundo conhecido até então, né? Ai de mim se eu não evangelizar, né? Dizia Paulo. E portanto, né, nesse afã missionário, ele também criava laços entre as igrejas. Isso é muito bonito, né? E Paulo, portanto, escreve essa carta, né, para preparar a sua chegada na igreja de Roma, né, que não o conhecia, né, a sua fama se espalhou porque ele era perseguidor da igreja, né, um grande perseguidor da igreja, e agora se tornou alguém que anuncia Jesus ressuscitado. E é claro, né, todo mundo tinha uma certa suspeita, né? Vai que ele, né, ainda continua sendo um lobo, né, disfarçado de ovelha, né, disfarça de ovelha, e depois, né, só para entrar no meio do rebanho, né, e depois que está no meio das ovelhas, eu sou do mal, né? Então, né, então Paulo, né, sobre ele pesava uma certa suspeita, né, e ele manifesta, ele não nega isso, né, ele nas suas cartas, carta aos Gálatas, sobretudo, né, ele fala da sua tristeza de ser um perseguidor da igreja. Ele foi, ele não nega a sua história, né? Imagine alguém, né, a história de como que Paulo, né, faz um encontro com Jesus. Isso é muito bonito também, né? Como todos nós temos, né, uma vida, né? A nossa vida é uma história de fé, e nessa história de fé da vida pessoal de cada um, tem que ser também, né, uma vida de experiência com a misericórdia de Jesus. Paulo fez essa experiência, né, e conservou na memória, né, essa sua experiência que o marcou profundamente de ser perseguidor da igreja. E agora, portanto, né, com muito mais vigor, se ele era fervoroso na perseguição da igreja, muito mais fervoroso ele quis se tornar no anúncio do Evangelho, né, para apresentar Jesus Cristo como aquele que realmente é salvação da humanidade. Então, a carta aos Romanos, né, a gente viu os primeiros três, grosso modo, três capítulos, né, nos quais, né, Paulo apresenta a situação da humanidade inteira debaixo do pecado. Os gentios, isto é, que todo aquele que não era judeu e que, portanto, não conhecia o Deus dos judeus, né, que viviam no... A gente tem que pensar o seguinte: na época de Paulo, quase todo mundo era politeísta. Acreditava em muitos deuses. O Império Romano, né, na época que Jesus viveu, que Paulo viveu, o Império Romano tinha um arsenal, tinha deuses para toda coisa. Né? Se você estava doente, você tinha que acudir para um Deus. Se você estava com problema no nome, você tinha que oferecer sacrifício para outro Deus. Se você tinha problemas na família, você tinha que fazer oferenda para outro tipo de... Era um panteão, um montão de deuses. Né? Quem já foi em Roma, ou quem mesmo que não foi, né, quem conhece um pouquinho a história, lá na cidade de Roma tem até hoje um templo chamado Panteão. Né? Até hoje, né? O Panteão é, de fato, né, um templo dedicado a todos os deuses. Tinha diversos templos, né, para vários deuses, e aí tinha um geral, né, chamado de Panteão. Até hoje tem lá, está de pé, da época dos imperadores, da época em que Paulo esteve em Roma. Exatamente, Paulo, né, se passou por Roma, provavelmente conheceu esse templo dedicado a todos os deuses. Até hoje está lá de pé, um lugar em que, né, os turistas vão para visitar, para conhecer, né? Fiquei muito admirado. Eu, né, vocês sabem, estudei em Roma, morei 4 anos lá, fiz mestrado lá, né, e pude conhecer, né, a antiga cidade, né, como era a estrutura do Império. Para vocês terem uma ideia, Roma até hoje, né, o sistema de irrigação da cidade, né, de aqueduto, em Roma, você andando na cidade de Roma até hoje, né, que tem aquelas fontes de água que fica, né, água ali subitando, né, o dia inteiro, é água potável. Isso foi infraestrutura da época dos imperadores do primeiro século. Vocês terem uma ideia, né? Vocês verem que as obras públicas antigamente duravam, né? Até hoje está de pé. Agora hoje não, né? As obras públicas não acabam, né? Então, antigamente se pensava, né, por séculos afora. Mas seja como for, né, Paulo, portanto, né, quando fala dos gentios, né, e temos que pensar que os gentios, majoritariamente, era gente que acreditava em vários deuses. Os judeus acreditavam em um único Deus, mas fora os judeus, em geral, as pessoas acreditavam e cultuavam um montão de deuses. É por isso Paulo, chegando em Atenas,
Isso está descrito nos Atos, Lucas, né? Os Atos Apóstolos, descrevendo as viagens de Paulo. Quando Paulo chega em Atenas, na Grécia, né? Ele, antes de fazer aquela pregação, né? Na praça pública, no Areópago, né? Ele viu, né? Visitou, viu vários templos dedicados a vários deuses, entre os quais encontrou um altar dedicado ao Deus desconhecido. Por quê? Porque os atenienses, né, tinham vários templos para vários deuses, e vai que tem algum deus que a gente não conhece e ele está irado contra nós. Né? Então, para evitar que qualquer deus que ficou de fora, que a gente não conheça e portanto não está adorando, e ele se fique irritado contra nós, dedicaram um altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo, na pregação, né, vocês sabem, nos Atos Apóstolos, capítulo 17, né? 16, 17 por ali, Paulo diz, né? Vejo que em tudo, atenienses, vós sois muito religiosos, né? E que dedicastes um templo ao Deus desconhecido. Pois bem, este Deus desconhecido eu vos anuncio agora. E aí ele começa a anunciar, né, o Deus dos hebreus e o Pai que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, né? Paulo, portanto, né? Quer na sua, a gente tem que pensar que um Paulo missionário, né, está não somente anunciando Jesus Cristo, mas está anunciando o único Deus verdadeiro de Jesus, que é o Pai de Jesus Cristo, e portanto deve combater a idolatria presente no mundo inteiro até então existente. O mundo inteiro praticamente era politeísta. Somente mais tarde, né, quando o Império Romano se torna cristão, né, como vocês sabem, né, o imperador Teodósio, no século IV depois de Cristo, é que declarou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. E aí, né, os templos, né, aos outros deuses foram desaparecendo e todo mundo foi cultuando, né, o único Deus. Então, o monoteísmo, né, reconhecido e praticado no mundo inteiro do lado de cá, menos no Ocidente, né, nós fazemos parte na parte ocidental do mundo, do Oriente ainda é diferente, né? China, Japão, né, Rússia, parte né, do Oriente até hoje, a Índia, né, tem muitos deuses, a maior parte do pessoal é politeísta até hoje, né? Tem muitas divindades. Na China tem muitos templos para vários deuses, mesma coisa na China, né? Embora na Índia muitos templos para várias divindades, né? Também na China, embora, né, o shintoísmo seja a religião prevalecente, né, na China, mas ainda tem vários templos para vários deuses, e o cristianismo é minoria pequeníssima. Japão também, né? Japão é um país, né, que o cristianismo é minoria, não chega a 3, 4%, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, o mundo inteiro, se Paulo vivesse hoje, Paulo ia enveredar para o Japão, para a Índia, para a China, né? Porque para ele não era só anunciar Jesus Cristo, tinha que combater o politeísmo, para vocês terem uma ideia, né? Era um outro mundo. Hoje não, né? Hoje, ao menos do lado de cá do mundo, né? Quase todo mundo acredita no único Deus, né? Que é uma mentalidade, já é um passo muito grande para a humanidade, né? Porque essa ideia de cultuar, embora, né, o politeísmo, o monoteísmo ocidental também tem certos problemas, né? Hoje muita gente sim, né, na Índia, né, o próprio rio, né, o Ganges, que é o rio principal que atravessa a Índia, é considerado um rio sagrado, né? E tem toda uma lenda de uma divindade que nasce nas fontes do Ganges, então são águas sagradas, então ali eles têm muitos rituais de purificação, né? Então, né, a água que é usada para ritual de purificação, para beber, etc. Mas também, como é considerado uma divindade, o Ganges, né? Os mortos também são colocados, né, numa trempa ali, né, uma boia,
com madeira e taca fogo e solta lá, né? Então, a água é totalmente contaminada, né? Cadáver e tudo mais. Então, ali é comum naquelas grandes festividades, as pessoas tomando banho, se purificando e cadáver queimando, resto de corpo pelo rio afora. Né? Então, você tem essa. Né? Vocês têm uma ideia, né? Vaca é considerada sagrada na Índia, né? As vaquinhas aqui, nós olhamos para a vaquinha já vê um bife para assar, né? Um pedação de cupim para botar na grelha, né? Lá não, as vacas morrem de velha, porque né, a vaca vai atravessando a rua, todo mundo para, porque né, tem que referenciar a vaca. A vaca sagrada. De um certo tempo para cá, como que eu vivi uns anos lá. Viveu, né? Tem mais experiência. Mas lá hoje, todos os dias, são várias igrejas que existem mesmo, então o catolicismo está bem forte lá. Tem várias cidades no Japão, né, que o cristianismo está crescendo. Lá são celebradas castelhano, né? Sim. E são celebradas em italiano também. Sim. Em japonês, e na língua portuguesa. Sim. Então tem comunidade portuguesa. Comunidade portuguesa, brasileira, né? Em algumas cidades, sim. Tem algumas cidades, o cristianismo se faz presente no Japão, né? Algumas cidades são mais uma presença mais forte, né? As mitas que eu participei em japonês são lindas demais. São bonitas, né? E é importante isso, né? Lembrar que nós fazemos parte do rito católico romano, mas o Papa reconhece vários ritos. Tá? Então tem missas, são missas católicas, são missas válidas em outros ritos diferentes, né? Né? Tem rito marionita, tem rito malabarês, tem rito malacarês, tem rito ambrosiano, né? Tem rito ortodoxo, então vários ritos e que é uma riqueza bonita. E esses ritos, elas têm a sua origem desde a época dos apóstolos. Tem apóstolos, né? Segundo a tradição, a gente não sabe bem, a Bíblia não descreve, né? Os Atos dos Apóstolos aqui, né? No final descreve, a primeira parte descreve muito mais, né? Sobre Pedro, Tiago e João. Depois a segunda parte dos Atos Apóstolos descreve as viagens de Paulo, né? Mas os outros apóstolos, a Bíblia não descreve, mas segundo a tradição, as histórias contadas desde as origens, há apóstolos que viajaram para o Oriente, né? Para a China, para essa região para lá, e levou o cristianismo, e portanto esses ritos diferentes têm a sua origem na época dos apóstolos, e são reconhecidos e válidos, né? Como missas, embora celebradas diferente, com ritual diferente, muito bonitas, muito cantadas, a maior parte delas são muito cantadas, algumas missas são todas elas cantadas de ponta a ponta, né? Eu participei de uma missa, quando eu estive em Atenas, na Grécia, cacei uma igreja católica, não achava, fui numa igreja ortodoxa, né? Porque é válido, né? Você pode participar, só que a missa dura 3, 4 horas, porque é toda ela cantada, né? E com incenso, etc, né? Eu morei no sul, morei no Paraná por 7 anos, e lá no Paraná tem, em União da Vitória, a sede do rito ucraniano no Brasil. E o bispo, né, uma prelazia pessoal em todo o Brasil, então a missa é celebrada em ucraniano, né, e toda ela cantada com incenso o tempo inteiro, se faz o sinal da cruz constantemente, então são coisas belíssimas, né, e que às vezes nós não conhecemos, né. A senhora que esteve lá não conhece, teve a graça de conhecer, né. Eu até me pergunto, porque lá, quando eu fui dar catequese, lá, né? Sim. Tem muitos pais que vão para lá e não são nem batizados ainda. Exato. Então, batizaram lá, né? Fizeram catequese lá para batizar. Não, Primeira comunhão. mas tanto o pai como o catequizando não eram batizados ainda, né? Então é difícil. A gente foi daqui. Às vezes foi daqui sem ser, né, catequizado e lá tiveram a possibilidade de fazer esse processo, né? Então é bonito isso, né? E é importante a gente pensar, né, que ainda no Oriente há esses desafios, né, de vários templos, várias religiões, etc. Embora o cristianismo também está presente em várias cidades, mas mesmo assim o percentual, né? Agora o Papa esses dias esteve
na Turquia, né, no Líbano, e onde a porcentagem de cristãos, né, de católicos é bem pequenininha, né? Majoritariamente são islâmicos, por exemplo. Então, assim, muita gente que nasceu dentro da tradição islâmica e que não conhece Jesus Cristo. Não é porque, não, porque eu decidi ser islâmico, etc. Não, porque nunca ouviu falar de Jesus, né? Não conhece. Então, é aí que tem que abre esses campos, né, de evangelização. Não, o islamismo não. O islamismo foi fundado por Maomé, né? A data, né, normalmente, de surgimento do islamismo é colocado no ano 620 depois de Cristo. Então, a gente está aí mais ou menos mais de 600 anos depois do cristianismo, né? A data de fuga de Maomé, né, de Meca para Medina. Né? Meca é a cidade principal, né, onde surgiu o islamismo, onde, né, tem aquele centro islâmico importante, né, onde vocês sabem que é islâmico tem a obrigação de, pelo menos uma vez na vida, fazer peregrinação a Meca. Então, né? Por quê? Porque lá iniciou-se o islamismo com Maomé, né, e ele sendo perseguido, fugiu de Meca para uma cidadezinha próxima chamada Medina, no ano 620 depois de Cristo. Então, esta é considerada a data do início do islamismo. Né? E o islamismo, né, Maomé teria recebido, né, por revelação de Deus, a mensagem que ele colocou por escrito. Segundo uma tradição, ele colocou por escrito, segundo outras tradições islâmicas, ele nada escreveu, foram, né, os seus parentes posteriormente que escreveram, e disso resultou, né, um livro, né, que é o livro considerado, né, o texto base da vida islâmica, que é chamado de Corão, ou Alcorão. Né? Então, esse é um livro que ele segue. É um livro bastante interessante, na verdade. Né? Eu tive a ocasião de ler o Corão. Eu fiz um projeto de pesquisa recentemente que incluía temas também do livro do Corão. Né? Então, é um livro bastante interessante que tem, né, tem contatos com o cristianismo, porque Maomé entrou em contato, né, as tribos árabes tinham diversas influências e a presença de judeus no Oriente era bastante forte, então ele entrou em contato com o judaísmo, entrou em contato também com o cristianismo. Então, dentro do Corão, a gente tem personagens do Antigo Testamento, como por exemplo Abraão, é mencionado no Corão, Isaac, né, sobretudo, né, o filho de Abraão com a serva Agar, Ismael é um personagem muito citado dentro do Corão, no Antigo Testamento. Não, né? É considerado um dos profetas, Abraão, né? Um dos profetas do Antigo Testamento. Passando para o Novo Testamento, Jesus é citado dentro do Corão, Nossa Senhora é citada dentro do Corão. Jesus é chamado de profeta, né? Só que na tradição islâmica, o mais importante, o último e mais importante profeta é Maomé. Então, para um islâmico, a profissão de fé começa, né, dizendo que não existe outro Deus senão Alá e Maomé, o seu profeta. Então, o islamismo é posterior, né, o islamismo teve uma função bastante importante na história, porque ele conseguiu aglutinar, ajuntar, unir diversos tribos nômades árabes. E aí que surge, né, essa união a Liga dos Povos Árabes, surgem por conta, né, dessa unidade que se criou por conta da fé no único Deus do profeta Maomé, isto é, chamado de Alá. Então, a união dos povos árabes, e até hoje, né, os países, né, a Liga dos Povos Árabes, majoritariamente tem um vínculo fundamentalmente religioso, que é a fé, né, no Deus revelado, né, no Corão, isto é, Alá e o seu único profeta, Maomé. Então, Eles têm as tradições totalmente diferentes da gente. sim, Né? sim. Aquelas Sim, né? Tem tradições, né? Então, uma mesquita tem, né? As igrejas de um islâmico é chamado de mesquita, né? Tem todo uma cerimônia para você entrar, né? Você não entra calçado, tem que tirar, né, os sapatos para entrar na mesquita. Para entrar tem que tirar o sapato, né? Como respeito, que é um lugar sagrado, você entra descalço. As mulheres não podem entrar, né, com a cabeça descoberta, tem que cobrir a cabeça, né?
eu entrei numa mesquita, não, eu estava com um grupo de colegas, né? E entre as quais tinha também algumas mulheres, eu estava sendo meio que guia, né? Uma vez fui, por conta das línguas, né? O pessoal me chamava para ser guia, para ser tradutor, né? Então, eu uma vez que guiei um grupo e a gente entrou numa mesquita, as mulheres todas tiveram, e na mesquita lá de fora já tem, né? Já tem os tecidos, os vestidos, né, que cobrem a cabeça para as mulheres já entrar dentro da mesquita, né? Tinha um, estava assim do meu lado. Sim. E aí eu orava e a comida dele, café da manhã, depois servido antes de nós da reunião, e uma comida diferente. E aí antes ele tem um livro, é um texto. Sim. Tem as orações específicas, né? Sim, tem todos os gestos, né? As orações, né? Então é muito diferente. E tem os horários, né? Tem que rezar, né? Voltado para Meca. Então, né? Qualquer islâmico, em qualquer lugar que ele chega, né? A primeira coisa é pensar para que lado está Meca, né? Que é o santuário mais importante, porque dependendo do horário do dia, ele tem que ajoelhar, né? Se prostrar no chão em direção a Meca, né? Que é o santuário central, né? Onde está, portanto, né? O centro da religião islâmica. Pois bem, né? Mas isso é interessante, né? O mundo no qual a gente vive hoje, embora, né, a gente vive às vezes muito isolado, né? Na parte de cá, e a gente esquece que o mundo é muito plural, né? Tem muitas religiões e, né, muitas pessoas são politeístas, né? E hoje infelizmente tem crescido quem não é nada, né? Quem né, não segue nenhuma religião e pior ainda quem não acredita em Deus. Então, o último censo, né, do Brasil mostrou um crescimento muito grande de pessoas que, né, não se relacionam com não tem nenhum aspecto religioso. Isso é uma tristeza, né? Porque essa dimensão religiosa, essa capacidade de transcendência é quase íncita, né? Deus plantou isso em nós, né? Segundo a tradição, né, judaico-cristã que a gente tem na nossa Bíblia, Deus fez o homem e a mulher segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso, né? A gente tem por natureza essa fome, né, de Deus, de uma transcendente. Então, quando a pessoa abafa essa sua dimensão, a pessoa é como, né? É como uma águia, né, que está vivendo dentro de uma jaula, uma presa, e portanto não vai até as últimas capacidades. Acho que uma pessoa que não cultiva, ou que abafa, ou que mata a sua dimensão de transcendência religiosa, acho que perde muita coisa, né? E acaba buscando sublimar isso em outras realidades, né? Cultua outras, né? Cultua a si mesmo, às vezes, né? O culto de si mesmo, do corpo, da aparência, do status, do dinheiro, às vezes é uma tentativa né, de compensar, né, se encontrar a si mesmo, né? Quer dizer, a pessoa que tem Deus, imagina, né, a gente que tem essa experiência de fé, de acreditar no Deus de Jesus Cristo, de ler, de aprofundar a nossa fé a partir da Escritura, e a gente tem essa dimensão a partir da revelação bíblica, né, de uma expectativa de vida após a morte, etc. A gente se coloca num mundo diferente, né, portanto, o significado da vida né, é diferente, né, a gente vive com muito mais equilíbrio, eu acho, né, eu, ao menos penso, né, que nós que temos a graça da fé, a gente vive muito mais equilibrado e, portanto, né, a gente se desliga, né, se despreende das realidades, a gente não vive para as coisas materiais, pecado, a gente sabe que a vida aqui é passageira, e, portanto, né, a gente está nessa tensão que nos leva para a vida eterna. Acho que é uma graça muito grande. Eu vejo muito isso, as pessoas mudam muito religião, porque eles estão querendo muita pressa. A nossa religião deve ter cruz, Sim. passar pela cruz. Sim. Não é tudo só. Sim, certamente. Certamente. Muitos vão atrás do imediatismo. Sim, o imediatismo, né? Eu vou para a outra lá, aquela lá, eu vou para aqui, fala que é isso, fala que é aquilo. Sim. Sim,
Tem a teologia da prosperidade, né, que atrai muitas pessoas, mas às vezes por falta de formação religiosa, né, a pessoa não tem uma catequese, não tem uma formação, né, e às vezes encontra em situações difíceis, né, e dramáticas às vezes, né, e no desespero escuta um discurso dessa natureza que é encantador, né, que você, sei lá, passa para uma igreja e você, né, terá a solução de todos os seus problemas e, né, acaba então seguindo essa estrada, né? Mas acho que talvez uma falta de formação. Né? Ok, né? Então Paulo, né? Isso para recordar que a gente falava no encontro passado, né? Paulo que vive neste mundo, né? E fala, portanto, da situação dos gentios. Os gentios, segundo Paulo, né? Tem essa gente, né? Que era majoritariamente politeísta. Para Paulo, todo esse pessoal tem a capacidade da razão. Deus deu a capacidade de pensar, de discernir. E para Paulo, os gentios não são desculpáveis, porque eles, se usassem a reta razão, poderiam, a partir da criação, intuir que existe um único Criador, reconhecer o Deus onipotente, a sua glória, o seu poder e reverenciar. Então, né, para Paulo, Deus deu a capacidade para qualquer pessoa de, pelo reto uso da razão, chegar a conhecer a Deus, a sua existência, o seu poder e sua glória e adorá-lo. E como não o fizeram, incorreram, portanto, na idolatria, e da idolatria vieram todos os vícios, os males do mundo. Né? Ou grande parte deles. Né? Paulo elenca uma série de vícios no capítulo 1. Depois, no capítulo 2 da carta aos Romanos, Paulo fala dos judeus. Os judeus que são, né, na época de Paulo, era um povo muito privilegiado, porque era um povo que, né, foi destinatário da revelação divina, um povo que reconheceu a existência do único Deus, portanto, um povo monoteísta, com quem Deus se relacionou, estabelecendo aliança e apresentando, dando as suas promessas. Então, o povo judeu é um povo especial. Mesmo assim, Paulo diz: também judeus, não obstante o reconhecimento do único Deus, não obstante as promessas divinas, não obstante as alianças que Deus fez e renovou com os patriarcas até chegar à aliança mosaica com Moisés, não obstante tudo isso, esse povo também se tornou arrogante e não praticou as exigências da lei divina, e portanto também um povo que caiu no pecado. E Paulo terminou a sua argumentação, né, a respeito do judaísmo, citando, né, no capítulo 3 da carta aos Romanos, o Salmo 14, dizendo: não há homem justo, não há um sequer, ninguém é justo. Então, né, na argumentação, pensando que é judeu que vai ler, né, judeu cristão, isto é, judeu que converteu-se ao cristianismo, né, ele está dizendo, argumentando que todo judeu pecou, todo judeu, portanto, peca, e para encerrar a sua argumentação, cita um texto bíblico, que é o Salmo 14, no qual se diz que não há nenhum homem que seja justo, porque todos pecaram, todos se transviaram, todos juntos se corromperam, e portanto todo mundo, seja judeu, seja gentil, todos pecaram e todos estavam debaixo da ira divina. E agora, né, se todos estão debaixo do pecado, da escravidão, todos estão amarrados, acorrentados pelo pecado, e portanto Deus, que é justo, não pode se satisfazer ou ficar impassível diante do pecado da humanidade, da situação pecaminosa ou da injustiça que escraviza a humanidade, da injustiça do pecado. Então, quando Paulo fala, né, que todos pecaram, estão debaixo da ira divina, não é que é um Deus irado para poder destruir a humanidade, não. A ira divina, na carta aos Romanos, é a forma bíblica pela qual Paulo fala que Deus não pode ficar impassível, ficar quieto, tranquilo diante do pecado da humanidade. E por isso, Deus vai agir com a sua justiça. Só que a justiça de Deus não é uma justiça condenatória, mas é a ação
pela qual Deus nos dá o seu Filho Jesus Cristo, que nos justifica. Então, a justiça de Deus é dom e graça por meio do Filho Jesus Cristo, através do qual ele justifica a humanidade. Todos pecaram e precisam, portanto, da justiça divina, e Deus vai justificar todos por meio de Jesus Cristo. Então, para Paulo, não há outro caminho, outro meio de salvação, tanto para gentil quanto para judeu, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo, embora ele gosta de se apresentar como apóstolo dos gentios, ele também anuncia o evangelho para judeus, porque ele sabe que os judeus sem Jesus Cristo não se salvam. Para Paulo, o judeu sem Jesus Cristo não se salva, porque o único caminho de salvação é Jesus Cristo. Então, é importante isso, que para o grande apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, não é que Jesus seja uma estrada, um caminho de salvação dado aos gentios, e para os judeus existia a lei pela qual o judeu podia se salvar. Paulo vai argumentar que pela prática das obras da lei é impossível alcançar a salvação. Mas Paulo não nega a importância da lei, porque para Paulo a lei que Deus deu ao povo judeu teve uma função pedagógica, o pedagogo, daí tem essa disciplina, o curso de pedagogia, muitos hoje são professores, fazem o curso de pedagogia. Pedagogo, pedos, significa criança, agogo é aquele que conduz a criança. Na antiguidade, normalmente era o servo que conduzia o filho do patrão para a escola, era aquele que cuidava da criança. E, portanto, o pedagogo na antiguidade não era o servo, o filho era o livre. Mas o filho, enquanto não se tornasse adulto, estava debaixo da autoridade do pedagogo. Tá? Por isso, Paulo vai falar da função da lei mosaica, que é a função de pedagogo. Enquanto o filho, os filhos não são adultos, estão debaixo do pedagogo. Enquanto Deus não concedeu o Messias para Israel, os judeus, estão debaixo do pedagogo, que é a lei. Uma vez dado o Filho Jesus Cristo, a lei cessa o seu papel. Então, para Paulo, a lei mosaica tem uma função importante, e que ela é, portanto, confirmada pela fé, porque a lei da fé, Paulo vai contrapor a lei mosaica com a lei da fé. A lei da fé não anula a lei mosaica, mas a estabelece, a confirma, na medida em que reconhece o papel pedagógico da lei mosaica para os judeus. Então, para Paulo, os judeus têm um lugar especial na história da salvação, mas esta história da salvação conduz, a lei leva o judeu até a liberdade de Jesus Cristo. Mas a salvação, portanto, é dada ao judeu não pela prática das obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, capítulo 3, versículo 21, se vocês quiserem abrir a Bíblia, capítulo 3, versículo 21, para aprofundar mais e usar as palavras de Paulo. Paulo, capítulo 3, versículo 21, diz: agora, independentemente, embora as Bíblias às vezes têm traduções diferentes, mas não importa. Agora, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo. Então, a justiça se dá, acontece, se concretiza por meio da fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, em favor de todos os que creem, pois não há diferença. Uma vez que você acreditou em Jesus Cristo, não tem diferença se você vem do judaísmo ou se você vem dos gentios, dos pagãos. Não importa, não há diferença.
sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção operada por Jesus Cristo. Então a justificação é graça divina e essa graça é um dom, né? Graça, né? Em grego é doreia é dom, né? Então a justificação é dom divino, dom é presente. Presente é isso. O que é um presente? Você dá de graça, sem a pessoa merecer, isso que é presente. Então a justificação é um presente divino, né? Cujo conteúdo é a própria redenção operada por Jesus Cristo. Todos, portanto, são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada por Jesus Cristo. Então, o que Jesus fez? Jesus é o conteúdo da graça justificadora. E o que Jesus fez? Ele redimiu a humanidade. Essa linguagem bíblica de redenção, ela é muito importante, porque evoca uma tradição bíblica do Antigo Testamento, que é chamado de o Goel. O Goel é o resgatador, aquele que redime, é aquele que resgata. Né? É uma experiência do povo bíblico antigo testamentário, segundo a qual o responsável, né, pela tribo era a última instância de resgate da pessoa. Se a pessoa, né, se desviasse, se perdesse, caísse em dívidas, não pudesse pagar, a pessoa devia ser resgatada, né, pelos membros da família. Se os membros da família não pudessem resgatá-lo, né, o chefe do clã, se o chefe do clã não pudesse resgatá-lo, o chefe da tribo era o último responsável pelo resgate. E, portanto, né, a redenção tem por base uma experiência na tradição bíblica de Israel no Antigo Testamento, segundo a qual ninguém está sozinho. Todo mundo tem alguém responsável por ele, que cuida dele. A propósito, né, um pequeno parênteses, quando o cristianismo também se estabelece dessa forma. Né? A tradição cristã, quando se batizava as pessoas, né, se confiava o batizando, né, a um padrinho e uma madrinha. Então, a tradição dos padrinhos, né, e madrinhas, o catecumenato, nos inícios, primeiros séculos do cristianismo cristão, né, todo aquele que era batizado estava confiado a um padrinho, a uma experiência de catecumenato. Você era guiado, estava debaixo dos cuidados de alguém. Ninguém era cristão assim sozinho. Não, eu acreditei, alguém anunciou Jesus Cristo, eu acreditei, me batiza. Eu fui batizado e ponto final, vou para casa do santo. Não era assim não. Quer dizer, você era batizado no seio de uma comunidade, mas estava diretamente debaixo da responsabilidade de um padrinho e de uma madrinha que te acompanhava em todo o seu processo formativo, né, durante a sua vida. É o processo do catecumenato, que a propósito é um projeto, né, que a igreja recentemente recuperou. Né? No Brasil, inclusive, tem o manual do catecumenato, né, e quem é catequista, quem sabe muito bem disso, né, na formação de vocês, de catequista, entrar em contato, né, com o rito, né, de formação de catecúmenos. Então, é um ritual próprio, né, de acompanhamento dos batizados. Né, primeiro para batizar e depois de batizado tinha esse processo de acompanhamento. Então, veja, né, também no cristianismo ninguém é assim, né? Cada um por si e Deus por todos. Esse é um ditado popular anticristão. Né? Não existe isso. Nós fazemos parte de uma família de irmãos no seio de uma igreja, né? E, portanto, né, quem é padrinho e madrinha aqui, né, tem uma responsabilidade muito grande. Né? A gente tem que pensar bem antes de aceitar ser padrinho ou madrinha, porque a gente, de fato, precisa. Sim. Quer dizer, o processo de catecumenato, né, como dizia, né, a responsabilidade
Claro, os pais, né, são os primeiros responsáveis, né? Claro, quem é pai e mãe sabe disso, né? Tem a responsabilidade, a primeira responsabilidade, né, é a família, é o espaço familiar, né? Eu acho que sem isso a criança já cresce meio, né, meio sem esse ambiente favorável para a própria fé, né? Sem raízes, né? Acho que um lar cristão, um lar católico, onde se reza, onde se lê a escritura, né? Onde você que é padrinho, madrinha, pai, mãe, né? Acho que desde criança, né? A minha filhotinha tem mais Bíblia do que eu lá em casa, né? Então eu pego a Bíblia e ela pega as Bíblias dela, né? Mas ela quer a minha, né? Então, de vez em quando, tem que. Inclusive, rasgou uma página. A minha Bíblia está com a primeira página do Apocalipse, eu estava lendo. No outro dia, já rasgou a primeira página. Minha Bíblia já está surrada, está com a primeira página do Apocalipse, já rasgou. Eu queria a minha Bíblia. Essa experiência do lar é muito bonita, né? A gente deve realmente ter todo o cuidado, né? Porque a criança tem o coração aberto, né? E a gente deve realmente, muito mais do que falar, né? Acho que os exemplos, isso pesa sobre nós, né? Pesa para quem é pai e mãe, para quem é avô, avó, né? Acho que isso é bonito, aquilo que a gente, né? Lembro quando eu era pequeno, minha mãe todo dia antes de dormir sentava comigo, vamos rezar, rezava 3 Ave Marias, todo dia tinha que rezar antes de dormir. Mãe, estou com sono, vai rezar primeiro, né? Rezava, acho que esse tipo de coisa que marca a memória da gente, né? Acho que isso é muito bonito, né? Então, o grupo, né, dos pais e mães e das vovós, né, vocês que são vovós e vovôs já, né, a maior parte de vocês, né, provavelmente são vovôs e vovós, né, acho que a gente tem que ter um papel muito importante, né, na formação e no testemunho pela experiência, né, que vocês têm, nós temos, né, eu estou com o cabelo branco, né, eu fiquei pai velho, então, né, eu tenho idade para ser avô, então, isso pode estragar as crianças, né? A gente às vezes é mais avô do que pai, né? Tudo bem. Mas outro assunto, né? É melhor, né? É muito melhor. Mas tem que ser pai, né? Antes de ser avô, né? Mas nem sei porque entrei nessa assunto. Assim, o cuidado, né? Que a gente tem que ter uns pelos outros. Isso é muito bonito, né? Eu acho que a igreja, esse ambiente, né? Familiar, a gente se sentir como irmãos na igreja é muito bom, né? E que os nossos laços, né? De amizade e, né? De amor, de ternura uns com os outros, ser parte dessa igreja. Acho que isso é muito, muito bonito, muito lindo. Então, né? Para voltar aqui ao assunto, essa experiência da redenção, né? Jesus, portanto, é aquele que redime, né? Como está aqui no capítulo 3, versículo 24, né? Justificar, capítulo 3, versículo 24, né? E somos, portanto, justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada por Jesus Cristo. Mas de que forma que Jesus realizou a redenção? A redenção era, né, libertar a pessoa da escravidão, né? A pessoa caiu na escravidão, se vendeu como escravo porque tinha uma dívida impagável e o chefe da família, o chefe do clã, o chefe da tribo devia resgatar. E agora Jesus nos redimiu. Então, em virtude da redenção realizada por Jesus Cristo, e aí vem, né, no versículo 25, como que ele realizou essa redenção. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue mediante a fé. Tá? Então, essa frase é muito bonita, né? E a gente precisa explicar ela mais detalhadamente. Deus o expôs como instrumento de propiciação. O que significa isso? Instrumento de propiciação era no Antigo Testamento. O que era um instrumento de propiciação? O instrumento de propiciação era um altar que era a tampa da Arca da Aliança. No Antigo Testamento, né, Deus revelou a Moisés como que ele devia fazer a tenda da reunião e como devia fazer a Arca da Aliança, e onde lá dentro ele colocaria as tábuas da lei. Então, no livro do Êxodo, capítulos 26 a 30,
E depois do capítulo 34 até 40 tem a revelação dos materiais da tenda da reunião e sobretudo da Arca da Aliança. E a tampa da Arca da Aliança era um mini altar, tá? Sobre o qual se queimaria o incenso. Então este mini altar, no Antigo Testamento é chamado de Bet Hakaporet, em hebraico, que foi traduzido para o grego como Hilasterion, e aqui Paulo escreve em grego aqui, tá? Cartas Brandas escritas em grego. Paulo diz: Deus o pôs como Hilasterion, é o mesmo termo, que traduz Bet Hakaporet, que é um mini altar, que era a tampa da Arca da Aliança. E esse altar, quando que ele era usado? Na festa de Yom Kippur, no dia da expiação. A festa da expiação está descrita no livro do Levítico, capítulo 16. Então, tinha o ritual do bode expiatório, então tinha um bode, a assembleia estendia a mão sobre o bode, confessava os pecados, depois o sacerdote sacrificava um cordeiro, retirava a metade do sangue, despejava sobre o altar do sacrifício, a outra metade aspergia sobre a assembleia e entrava no Santo dos Santos, ou nessa parte mais sagrada, onde estava a Arca da Aliança dentro do templo, e entrava ali com este sangue para ungir os 4 cantinhos deste mini altar, deste hilastério, e ali em cima queimar o incenso. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus, gratuitamente, por graça, por meio de Jesus Cristo, nos redimiu, fazendo de Jesus este altar onde o próprio Jesus é altar e sacrifício. Esta celebração de Yom Kippur era para para invocar o perdão dos pecados. Mas agora, em Jesus Cristo, Deus de fato realizou uma redenção que significa o perdão de todos os pecados da humanidade pecadora. Lembra que a gente comentou logo no início, que todos pecaram e estão debaixo da ira divina. E, portanto, a ira divina é o agir de Deus. E Deus age não para condenar, mas para salvar a humanidade, redimir, perdoar todos os pecados. Portanto, Jesus substitui o sacrifício do incenso no altar da tampa da Arca da Aliança, que era lá no Antigo Testamento só um pedido para Deus perdoar os pecados, e agora de fato Deus perdoa os pecados em Jesus Cristo, tá? Mas, portanto, Jesus foi constituído como instrumento de propiciação, que é, portanto, esse altar sobre o qual Jesus não oferece mais incenso. Jesus é o sumo sacerdote que não oferece incenso, mas oferece a si mesmo. A carta aos Hebreus é uma carta que vai descrever exatamente em mais detalhes isto que está resumidamente aqui Paulo falando, tá? Carta aos Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote, não da descendência de Levi, da linhagem de Arão, que no Antigo Testamento era o sacerdócio Antigo Testamentário, mas vai apresentar Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque, um outro sacerdote misterioso no Antigo Testamento, que entrou uma única vez, porque não precisa entrar todos os anos, a festa de Yom Kippur era uma vez por ano, e a carta aos Hebreus fala que Jesus entrou uma vez, por todas, e realizou um sacrifício perfeito, porque não entrou com sangue de bode, de carneiro, mas entrou com o próprio sangue, portanto, se fazendo oferenda perfeita e agradável a Deus para o perdão dos pecados. Aqui, Deus, no capítulo 3, versículo 25, Deus, portanto, o constituiu como instrumento de propiciação por seu sangue, mediante a fé, não com sangue de ovelhas, de bodes, mas com o seu próprio sangue, e é pela fé que a gente, portanto, tem acesso a essa graça redentora, a essa graça de perdão dos nossos pecados, e, portanto, somos livres
da escravidão do pecado. Paulo, portanto, faz uma argumentação evocando toda uma tradição do Antigo Testamento, seja da festa de Yom Kippur, seja da experiência da corrente da escravidão do pecado, com a qual Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito, com a festa da Páscoa. Vocês sabem, o capítulo 12 do livro do Êxodo menciona, portanto, a festa da Páscoa, a Páscoa judaica, na qual, antes de sair do Egito, foi sacrificado um cordeiro, e o sangue do cordeiro untou os umbrais das portas, e os anjos exterminador poupou os judeus. Agora é o sangue de Jesus Cristo que nos poupa da ira divina e, portanto, nos concede a graça do perdão. Então, veja, isso tudo para a humanidade inteira. Paulo, portanto, faz uma argumentação que ajunta a humanidade inteira, seja os pagãos, os gentios, que grosso modo eram politeístas, sejam também os judeus, que agora são redimidos, são salvos pelo sangue de Jesus. Então, para nós cristãos, a leitura cristã católica leva em conta a argumentação escriturística profunda, segundo a qual o que nos salva é a paixão, a morte e a ressurreição, a Páscoa de Jesus. Sem o sangue de Jesus não há redenção. Essa é a argumentação que atravessa o Novo Testamento, os Evangelhos e as cartas de Paulo. Digo isso por quê? Porque a tradição neopentecostal esvazia a morte de Jesus enquanto celebração. A celebração neopentecostal é uma celebração da palavra de Jesus Cristo, e não se celebra a morte de Jesus Cristo. Então, claro, que todo protestante diz, não, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, mas o Jesus que morreu na cruz, e portanto, o que sobra hoje para um protestante, para um neopentecostal, é só a palavra, porque eles não têm o sacramento que faz a memória da morte redentora de Jesus Cristo. Então, veja, a tradição cristã católica evoca com muito mais força esta tradição bíblica da redenção pelo sangue de Jesus Cristo, e esta redenção é celebrada, é presentificada, sobretudo na celebração da Eucaristia. Você sabe, é o sacramento que presentifica a entrega total de Jesus sobre o altar. Por isso, toda a Igreja Católica tem não só o ambão da palavra, como é as igrejas protestantes, Não sei se vocês já entraram na igreja neopentecostal, na igreja protestante, provavelmente já entraram, Só tem o ambão da palavra, Não tem um altar. Na igreja católica tem um altar, e o altar está no centro, porque o que é central numa igreja católica? Você entra na igreja, qualquer igreja católica você entra, a primeira coisa que você vê é o altar, E levantando os olhos atrás do altar, o que você vai ver? O crucifixo, O crucifixo. E o Santíssimo às vezes está do lado, Do lado. Por quê? Porque o Santíssimo, a presença de Jesus, claro, o cristão católico faz adoração ao Santíssimo, Mas o Santíssimo é a reserva eucarística depois do sacrifício eucarístico. Então, quando você entra na igreja, qualquer igreja católica, hoje, antigamente as igrejas normalmente colocavam o altar, o Santíssimo, atrás do altar. Hoje não mais, A maior parte das igrejas colocam do lado. Por quê? Porque o Santíssimo é a presença real de Jesus para a adoração, mas a primeira coisa que você entra, a primeira coisa que você vê é o altar e o crucifixo, porque sem o altar e sem o crucificado não tem a Eucaristia, não tem o Santíssimo, Então, importante, as duas mesas, a mesa da Eucaristia, a mesa da palavra, Mais recentemente, o cristianismo católico tem também valorizado mais a mesa da palavra, porque é importante a gente não menosprezar, porque a palavra, a celebração da palavra, o rito da palavra precede o rito do sacrifício eucarístico. Em toda aí qualquer celebração cristã católica se começa com a leitura dos textos bíblicos, a liturgia da palavra,
né, e sem a qual não se chega, né, à celebração da Eucaristia. Tá? Então, isso é importante, né, a gente recordar como que o cristianismo católico, de fato, né, recupera toda essa tradição bíblica e faz memória da redenção operada por Jesus Cristo, segundo a qual ele se faz altar e sacrifício e redime, portanto, a humanidade através do seu sangue, e nós que entramos nesta ordem salvífica mediante a fé. Então, é isso. Então, capítulo 3, versículo 25, Deus o pôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Essa frase é muito importante. Ele queria, assim, manifestar sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. Deus, né, deixou sem punição os pecados de outrora, porque a sua ação, né, de punição não é de punição, é de justificação. A justiça divina é justificação, e agora ele age justificando a humanidade por meio do seu Filho. No tempo da paciência de Deus, ele queria manifestar a sua justiça no tempo presente para mostrar-se justo e para justificar aquele que é pela fé em Jesus. Então, esse finalzinho aqui, né, capítulo 3, versículos 21, né, até o versículo 25, né, 26, é muito importante, porque é um núcleo que recolhe toda a argumentação paulina até o presente momento e chega de fato na ação justificadora de Deus por meio de Jesus Cristo, mediante a fé e não pelas obras da lei, incluindo também os gentios, né, que se desviaram e não conheceram e não adoraram o Deus único e verdadeiro. A partir do capítulo 4, né, a menos faço uma breve introdução, no capítulo 4 a gente tem o exemplo de Abraão. Portanto, né, Paulo quer de novo argumentar a partir do Antigo Testamento com o exemplo de Abraão, que foi justificado pela sua fé e não pelas suas obras. Paulo precisava, né, sim, se apegam, né, na justificação pela fé, né, a leitura luterana, né, o protestantismo começa com Lutero, né, e a interpretação de Lutero, né, deu destaque, né, em parte ele não está incorreto, deu destaque para o aspecto de que a justificação é graça, não é fruto das obras. Ninguém, pelas próprias obras, pode conseguir a própria salvação. Isso está correto. O que talvez isso, né? O que Lutero não levou em conta foi o restante da carta aos Romanos, né? A segunda parte da carta aos Romanos, que são os capítulos 12 até o capítulo 15, que mostram as exigências das obras para quem já acreditou, né? Então, Paulo, na primeira parte das suas cartas, fala, né, com frequência da gratuidade da justificação, da gratuidade da salvação. No entanto, na segunda parte das suas cartas, Paulo fala das obras. Uma vez que você acreditou, uma vez que você recebeu a graça do perdão dos pecados, uma vez que você foi redimido pelo sangue de Jesus, você é criatura nova e, portanto, se comporta, né, consequentemente a sua nova natureza de filho e filha de Deus. E se você não se comporta, né, você pode colocar a perder a graça que você recebeu. Então, né, o que Lutero, né, não levou em conta foi, né, a sequência da argumentação paulina da necessidade, né, das boas obras consequenciais à fé, né, pela qual a gente faz a experiência da gratuidade salvífica de Deus. Tá? Mas, de fato, né, aqui, capítulo 4 vai, portanto, né, apresentar o exemplo de Abraão, porque Abraão foi considerado, era considerado e é até hoje na tradição judaica como o exemplo daquele que acredita em Deus. Então, um modelo de fé e um modelo de
homem justo na Escritura. A tradição judaica, ela é extensa, né, na leitura do Antigo Testamento, para apresentar Abraão como modelo de homem justo, porque Deus o declarou justo. Abraão creu e Deus o computou como homem justo. Tá? Então, a tradição judaica, né, dava muito destaque para Abraão como o justo por excelência no Antigo Testamento. Paulo aqui vai recordar não somente a tradição judaica que considera Abraão como homem justo, mas vai apresentar Abraão como modelo de fé, porque antes de ser justo, ele acreditou em Deus e foi considerado justo exatamente porque acreditou em Deus. Então Paulo vai, né, de fato apresentar um modelo de Abraão, né, como o modelo de crente para os cristãos e mais, como aquele através do qual Deus preparou, né, por meio das suas promessas dadas a Abraão, prepara um povo, um grande povo. Abraão é posto como o pai de uma grande nação. E esta nação se concretizará pela fé em Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo, Abraão se torna pai não somente de judeus, mas também dos gentios. Tá? É isso, a gente vai ver um pouquinho, né, depois da nossa pausa, né, porque são 3h30. Mas comentarei então, né, como que essa leitura que Paulo faz de Abraão, ela é fundamental, como Paulo, né, interpreta a figura de Abraão como destinatário de uma promessa que só se concretizará definitivamente com Jesus Cristo e quando os gentios, pela fé em Jesus, se tornarão filhos de Abraão. É o nosso caso, né? Nós somos gentios que acreditamos em Jesus e, portanto, somos considerados também pela tradição cristã como filhos de Abraão pela fé.